Estamos ao vivo pelo canal da igreja e já estamos ao vivo pelo meu canal também. Eu não sei se vocês têm a curiosidade durante o dia ou à noite de dar uma olhadinha no YouTube, nos nossos canais. Dá uma olhada para você ver. O canal da igreja cresceu muito essa semana e o nosso canal também tem alcançado muitas pessoas. Cada tema aqui alcança, vou falar do meu canal porque eu acompanho mais do que o outro, mas cada tema aqui alcança 5.000 pessoas, às vezes 7.000, às vezes 10.000, às vezes menos um pouco, mas vale a pena, nem que fosse uma pessoa só já valeria a pena. E imagina quantas pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, né? Esta semana, a Igreja Adventista Central de Porto Seguro se tornou o centro da esperança para milhares de pessoas que não estão aqui, mas que estão assistindo. Deus seja louvado. Bem, agora, conectados com os amigos da internet, nós vamos direto ao tema de hoje. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. O tema de hoje é: que amor é esse? É o título do sermão. Ontem à noite eu falei assim, traga um lenço amanhã, lembra? E uma garotinha no final falou assim, tio, que cor que é o lenço? Porque ela achava que era um lenço literal, assim, daquele. Aí eu disse, não, é lenço para enxugar as lágrimas. Ah, agora eu entendi. A gente fala para criança, ela é bem literal, né? E então foi interessante isso. Lucas capítulo 22, de 39 em diante. Está escrito assim, a palavra de Deus. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, e dizia, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Até aqui. Nós ouvimos a mensagem musical hoje com a irmã Rose, e ela cantou Via Dolorosa, vocês ouviram? E cantou já dando o tom do tema dessa noite. Para entender esse texto, nós precisamos relembrar algumas coisas citadas pela Bíblia, para que finalmente esse texto faça sentido. Antes da gente pegar uma sequência interessante, eu não sei quantos perceberam na leitura que começa assim, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Assim começa o verso 39. Aí logo mais embaixo, Jesus já está no jardim do Getsemane. Então esse texto, se você não prestar muita atenção, parece confundir um pouco, porque ele começa falando do Monte das Oliveiras e dá sequência apresentando o que aconteceu no Getsemane. Eu não sei quantos de vocês já foram para Israel, mas quando você vai ali a Israel, você vai a Jerusalém, você vai perceber que o Monte das Oliveiras não é uma montanha enorme, é uma montanha, mas não é tão íngreme, tão enorme assim, de altura, digo. Então você está no Monte das Oliveiras, quando você desce o monte, você já está no Getsemane. É praticamente junto. É como se eu estivesse aqui em cima, aí eu descesse ali já fosse o Getsemane. Então, não se assustem quando a Bíblia falar do Monte das Oliveiras e em seguida já falar do Getsemane, porque está muito junto ali, ok? Essa é uma informação importante. Esse texto que a gente leu e esse tema que a gente vai tratar agora precisa ser entendido a partir de uma origem do grande conflito. Vocês sabem que Deus, antes de criar o ser humano, criou os anjos. E lá no céu, Deus criou muitos anjos. Nós não sabemos a quantidade, mas foram muitos.
E esses anjos aparecem na Bíblia organizados e divididos por categorias, de acordo com as atividades deles. Você vai encontrar os anjos serafins, os querubins, os mensageiros e por aí vai. Esses são os mais comuns que a Bíblia menciona. E um dia, um desses anjos, da classe dos querubins, ele simplesmente se rebelou contra Deus. E esse anjo que se rebelou contra Deus, ele se rebelou justamente porque passou a cobiçar a posição de Cristo, como nós falamos no tema de ontem. Então ele começou a cobiçar a posição de Cristo e esse anjo queria ser Deus. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ser um Deus. E ele criou no céu um conflito, uma guerra, uma batalha. A origem do mal na sua essência, nós não sabemos. Não está revelado a nós. Nós não sabemos explicar na sua essência a origem do mal. O que nós sabemos é que o mal brotou no coração de um anjo que estava cobiçando a posição de Cristo e que queria ser igual a Deus no sentido de ser Deus. Resumindo, ele começou a falar mal de Deus no céu para criar uma situação e assumir o controle. Nós sabemos, biblicamente falando, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois da divindade, o anjo que tinha a função mais importante no céu era esse anjo chamado Lúcifer, que tinha a função mais importante. Imagina você, o dono da empresa, o gerente da empresa, o tesoureiro da empresa, e aí a próxima pessoa mais importante, além desses três, seria no caso, então, nesse caso, o Lúcifer. Ele era criatura, ele era um anjo criado, mas depois da divindade, a posição mais elevada que tinha no céu era a dele. Qual era a posição dele? Ele trabalhava ao lado do trono de Deus. A Bíblia diz assim, no monte santo de Deus estavas. No monte santo, isto é, no local onde Deus estava, no trono. Imagine que Deus estivesse aqui no trono e o Lúcifer trabalhava ali, próximo, ali do lado. Então Lúcifer tinha esse privilégio de estar ali perto. De repente esse anjo começa a falar mal de Deus para os outros anjos. E isso criou uma confusão, porque os anjos, obviamente, pensaram, ele está tão pertinho lá do trono de Deus, deve ter informações privilegiadas que nós não temos. E, de repente, ele traz uma série de situações dizendo assim, Deus não é tão bom quanto parece, Deus não é amor quanto vocês acham que ele é, Deus é ditador, Deus é intransigente, Deus é assassino, Deus manda matar. E ele criou uma situação lá no céu, que a Bíblia chama até hoje de grande conflito. Uma guerra, uma batalha, ele criou lá no céu. Você imagina, por exemplo, se alguém chegasse para você e falasse, qual é o nome do seu pastor? Meu pastor chama fulano de tal. Aí alguém diz assim, eu vou te contar umas coisas do seu pastor que você não sabe. E aí começa a falar do pastor. E daqui a pouco você fica assustado. E você diz, é isso mesmo? Você fica assustado. Então o ser humano é assim, né? E o que aconteceu lá em cima foi algo parecido. E os anjos, então, foram colocados numa situação de dúvida, de questionamento, etc. e tal. Bom, Deus tinha como resolver o problema de várias maneiras. E uma delas era matando Lúcifer, acabando com ele na hora. E a outra maneira seria expulsá-lo do céu. Deus decidiu expulsá-lo e não matá-lo. Se Deus matasse o Lúcifer, então os outros anjos ficariam assustados e diriam assim, olha, por que Deus matou Lúcifer? Então Lúcifer estava certo. Estava certo. Está vendo? Só porque Lúcifer se discordou de alguma coisa, Deus mandou matar. Então, o que ele falava que Deus era mau, realmente Deus é mau. Ele falava que Deus é assassino, está vendo? Deus matou o anjo. Ele falou que Deus não era tão bom quanto parecia, e de fato não é. Então, se Deus matasse o Lúcifer, confirmaria as acusações dele. O que Deus fez então? Chamou Lúcifer, sentou com ele e lhe ofereceu a chance de arrependimento. Falou, você está no caminho perigoso, está no caminho errado, isso que você está fazendo não é bom e tal. E Deus deu chances a ele. Ele não quis, então Deus o expulsou do céu. Mas antes de Deus expulsar Lúcifer do céu, Deus chamou todos os anjos, contou para todo mundo o que estava acontecendo e disse assim, vocês são livres para tomar uma decisão.
E agora cada anjo vai ter que tomar uma decisão. Então, 1/3 dos anjos ficou do lado de Lúcifer. E o restante ficou do lado de Deus. E esse 1/3 que ficou do lado do Lúcifer também foi expulso do céu. Deus expulsou o Lúcifer e 1/3 dos anjos. Vocês sabem que esse 1/3 se tornou demônio. Ou seja, os anjos que foram expulsos do céu são demônios, que são seguidores de Satanás. Só para ter uma ideia, você sabe o que é 1/3? Sim, acho que sabe. 1/3 significa, de cada 3 anjos, 1 se rebelou. E não só se rebelou, se tornou demônio. Imagina você, se nós falássemos assim, pessoal, quantas pessoas nós temos aqui que abandonaram a igreja, abandonaram a fé? Alguém pode falar, tem umas 300 pessoas aí na cidade que abandonaram a igreja e a fé. Mas vamos orar por eles, que eles podem o quê? Voltar um dia. Ok, agora o que você acha das pessoas que abandonam a fé virassem demônios? Terrível, não é? Terrível. Então, aqui não, a pessoa abandona a fé, mas ela ainda tem a chance de voltar, de se arrepender. No céu, Deus deu chance para eles se arrependerem. Eles não quiseram, não quiseram, não quiseram. Então eles foram expulsos do céu e se tornaram demônios. E aí o que aconteceu? Então Deus, quando expulsa do céu, Deus diz assim, agora, com o tempo, todo o universo vai saber que a acusação que Lúcifer fez é uma falsa acusação, é uma mentira que ele inventou. E eu vou mostrar com o passar do tempo o caráter do mal e o caráter do bem. E vocês vão ver o que realmente é verdade. E Deus deixou o tempo passar. O tempo passou. E um dia Deus criou Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva eram perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus então pega Adão e Eva, coloca os dois no jardim do Éden, no paraíso, e Deus conta a história do grande conflito para Adão e Eva. Diz assim, Adão e Eva, aconteceu isso entre os anjos, e tem um anjo que chama Lúcifer, que hoje ele é o Satanás, é o inimigo de Deus, e ele foi expulso do céu, e aqui no jardim do Éden, no paraíso, só tem um lugar onde Satanás pode ficar, só tem um lugar. E esse lugar é naquela árvore ali. Está vendo aquela árvore? Sim, estamos vendo. Então, essa árvore é o único lugar onde Satanás pode ficar. Então, vocês são livres e vocês podem comer do fruto de todas as árvores, vocês podem ficar bem à vontade, tudo aqui é de vocês, mas naquela árvore ali, eu queria que vocês não fossem lá, não se aproximassem dela e não comessem do fruto dela. Se vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão pecar e certamente morrerão. Deus contou a história para Adão e Eva. Adão e Eva entenderam. E acontece que um dia, depois de algum tempo, Adão e Eva estavam no paraíso, felizes, perfeitos e tudo. Aí a Eva saiu para passear, o Adão também saiu para passear, e a Eva, de repente, caminhando no jardim do Éden, se deparou com a tal da árvore. A Eva olhou e falou assim, olha, a árvore que Deus falou onde estaria Satanás, a árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Aí a Eva ficou olhando para a árvore e falou assim, não tem Satanás nenhum aqui. E não viu Satanás nenhum lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês já viram que os nossos pais falam assim para os filhos, filho, não use drogas, não é assim? Não beba, não frequente esse lugar, não é assim? Não vá a tal lugar, eu não quero que você vá. E o filho, quando é adolescente, ele pensa assim, acho que não é bem assim, né? E tal. E às vezes tem alguns filhos que desobedecem os pais e saem por aí para alguma coisa à noite e bebe e usa alguma coisa contrariando a orientação dos pais. E às vezes os pais falam assim, olha, não vá a tal lugar porque lá é um lugar do inimigo, de trevas e tal, e tal, e tal. E os pais falam um monte de coisa para os filhos, não falam? Ok. Aí o filho ou a filha um dia se desobedece e vai. Aí chega lá numa balada, numa casa noturna, num barzinho ali onde tem muita bebida, muitas pessoas e tal. E aí esse jovem chega lá, ou essa garota chega lá, olha assim e fala, meu pai e minha mãe estão por fora. Ó, que lugar legal. As pessoas são boas, são felizes, elas estão curtindo e são pessoas descoladas, olha a roupa que legal, está todo mundo em paz, é tudo da minha idade. Isso que é de Satanás? É nada. E se isso aqui for de Satanás, eu estou dentro, porque olha que coisa maravilhosa. Então o adolescente, o jovem e o adulto também, às vezes vai lá achando que vai ver o Satanás.
Você não vai ver o Satanás. Satanás não aparece como ele é. Nunca ele vai aparecer como ele é. Não pense você que o Satanás vai chegar para você e falar assim: olá, boa noite, eu sou o Satanás e eu vim aqui acabar com você. Se ele fizer isso, não fica um. Sai todo mundo correndo. Ou vai ajoelhar e orar. Então, Satanás não aparece. Sabe o que ele faz? Ele se esconde atrás de pessoas, atrás de filosofias, atrás de ideologias, atrás de alguma música até, ou de certos filmes até. Ele se esconde atrás de um corpinho, às vezes até bonito, ou até feio também, mas ele se esconde ali atrás de certas pessoas, e ele vai de um jeito bem inteligente, seduzindo as pessoas. Entendeu? Então o filho, quando vai para esses lugares aí, fala assim: ah, meu pai e minha mãe não sabem o que é bom, eles estão velhos, estão ultrapassados. Aqui isso é que é vida, olha só, isso é que é vida. E aí você se envolve. Daqui a pouco, quando você vai abrir os olhos, é tarde demais. Já está grávida, ou já está usando drogas, ou já se envolveu numa briga, ou já teve problemas não sei com o quê. E aí quando você vai abrir os olhos e pensar: meus pais estavam certos, é tarde demais. Aí você ainda pode recuperar, mas já perdeu muita coisa nessa caminhada. Entende o que eu estou dizendo? Escute, a Eva, quando chegou lá, fechando aqui o parênteses, a Eva então chega lá e ela olha para a árvore. Essa árvore Deus falou que o Satanás está aqui? Falou, mas não estou vendo Satanás nenhum. Não tem Satanás aqui. Aí ela falou: tranquilo. E a Eva ficou por ali, em paz, não tinha Satanás nenhum. Daqui a pouco ela escuta alguém chamando: Eva. Psiu. Ei, Eva. E a Eva escutou que alguém chamava o nome dela, mas ela pensou assim: é estranho isso. Meu marido não é porque eu conheço a voz do meu marido. Deus não é porque eu conheço a voz de Deus. E ela olhava e não tinha ninguém. E estava chamando, estava ouvindo vozes. Tem muita gente por aí que ouve vozes. E ela estava ouvindo uma voz diferente. Aí ela percebeu que essa voz vinha da árvore. Ela olhou para a árvore e viu uma serpente, uma cobra. Ela olhou, a cobra falou assim: sou eu, a serpente? A Eva olhou e falou assim: uma cobra falando? Cobra não fala. Você imagina a estratégia do inimigo? Usou uma cobra para dar um impacto. Esse impacto é para chamar a atenção. Você entendeu ou não? É o que o diabo faz até hoje. Ele quer chamar a tua atenção, às vezes ele causa um impacto para você, para despertar curiosidade, para abrir um diálogo e para levar você para o pecado e para a destruição. Entendeu? Muito cuidado com isso. Já imaginou? Você sai daqui, chega na sua casa, abre o portão da sua casa, o seu cachorro vem e fala: boa noite, e aí, como foi a reunião hoje? Oh, Deus me livre, você está doido, não pode um negócio desse. Cachorro não fala, gato não fala, é ou não é? E de repente está falando uma coisa esquisita, estranha. Pois foi isso que aconteceu lá. A cobra falou com a Eva. E a Eva ficou olhando assim, e a cobra falou assim: Eva, é verdade que Deus disse para você não comer de todas as árvores do jardim? A pergunta de Satanás usando a cobra foi uma pergunta capciosa. Entende isso? Fez uma pergunta que não era exatamente o que Deus tinha falado. Só que a pergunta capciosa foi para despertar o diálogo. Entendeu? Ó a pergunta: Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer dos frutos do jardim? Aí a Eva falou assim: não foi isso que Deus falou. Deus falou que eu posso comer de todas, menos dessa, que você está. Pronto, era o que o inimigo queria. O inimigo queria o diálogo. O inimigo queria o diálogo. Ele só queria isso daí. Porque quando você dialoga com Satanás, quem perde é você. Não converse com Satanás, ok? Não converse com eles. Fala: mas não converso mesmo. Você que pensa, às vezes está conversando e não sabe. Não converse com, não dê espaço para o inimigo, ok? Porque o inimigo lançou uma pergunta capciosa. Imagine se alguém chegasse para você e falasse assim: irmã, tudo bem? Você fala: tudo bem. Onde está seu marido? Está no trabalho. Aí você fala assim: você que pensa. Só isso. Você já jogou um monte de interrogação na cabeça daquela mulher, é ou não é? Fala assim: está sabendo de alguma coisa? Sim, seu marido não está trabalhando não. Pronto, já criou um problema. Assim é o ser humano. Então, o inimigo jogou uma pergunta capciosa, a Eva respondeu, abriu o diálogo. Quando ela respondeu, aí o inimigo falou assim: Deus falou para você não comer desse fruto, né? E Deus falou que você vai morrer, não é? Sim. Aí a cobra fala assim: eu te digo,
certamente não morrerás. Pode comer que você não vai morrer, eu te garanto. E tem mais, eu vou contar para você o que Deus não te contou. Eu vou te revelar uma coisa que Deus está escondendo de vocês. Já viu? Eu conheço por aí algumas pessoas que abandonaram a fé e se tornaram dissidentes, inimigos da própria igreja. E sabe o que alguns fazem? Falam assim, ó, eu vou pregar uma coisa para você que a igreja não ensina para você. Eu vou contar para você o que os pastores não falam para você. E aí cria, e põe a igreja contra você mesmo. E você fala assim, tem coisa que os pastores não falam para a gente, entendeu? E tal. Então o inimigo está por trás desse negócio. Aí então o inimigo diz assim, eu vou contar para você uma coisa que Deus está escondendo de você. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, os seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus. Veja, o inimigo vendeu a sua ideia para Eva. Esse era o sonho dele. Qual era o sonho dele? Ser igual a Deus. E não conseguiu, foi expulso. Agora ele vem para Eva e fala assim, Deus não quer que você coma, porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. E tem mais, Eva. Presta atenção, Eva. Já viu cobra falar? Não, nunca vi. Então eu não estou falando? Tá. Sabe por quê? Porque eu comi do fruto que Deus não quer que você coma. Ora, eu que sou uma cobra e comi do fruto, estou falando, imagina você que já é um ser humano, já fala, se você comer, ninguém te segura. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Come, menina. Aí Eva falou, faz sentido. Pegou e comeu. E era um fruto mesmo, tá? Porque tem gente que acha que esse fruto era o sexo. Não, não era o sexo, era uma fruta mesmo. A Bíblia não diz o nome da fruta, mas ela pega e come. Depois leva para o marido também pega e come. E quando os dois comeram do fruto proibido, eles pecaram. E após cometerem esse pecado, Adão e Eva sentiram uma sensação estranha. Olha, eu não sei se você já cometeu algum pecado, e após cometê-lo se sentiu tão mal. Você sabia que não deveria fazer, mas você acabou fazendo. E depois que você fez, você falou assim, o que eu fiz? Se sente mal, sabe? E aí você fala, mas agora eu já fiz. E agora? Agora eu vou pedir misericórdia para Deus. Então, Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, eles tiveram essa sensação estranha no corpo. Parecia que uma coisa saiu deles. Eles se sentiram tão mal, que ficaram com vergonha um do outro e vergonha de Deus e saíram correndo em disparada, pegaram folhas de árvore e fizeram aventais, fizeram roupas para si, para tentar esconder o seu próprio corpo. Fugiram de Deus. Sabe uma coisa que o pecado faz na vida da gente que é terrível? Nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Você já percebeu quando a gente está em transgressão aos princípios de Deus, a gente não tem muita coragem de vir para a igreja, não tem coragem de encontrar as pessoas, a gente fica com vergonha, porque a gente cometeu uma coisa que não deveria fazer. Então Adão e Eva correram, fugiram, se esconderam, e aí Deus chegou no jardim do Éden, e Deus faz uma pergunta e diz assim, Adão, ei Adão, onde você está, Adão? E Deus começa a procurar o Adão. Claro, essa é uma linguagem humana, porque Deus sabia onde estava o Adão. Esse procurar é uma linguagem teológica. É Deus tentando resgatar o Adão e a Eva. É como se eu falasse assim, Deus está te procurando a vida inteira. Na verdade, Deus sabe onde você está. Sempre soube. Mas Deus está procurando espiritualmente, procurando salvar você, resgatar você. É isso que estamos querendo dizer. Então Deus procura o Adão e a Eva, e Adão responde, Senhor, eu estou aqui. Deus disse, aonde? Aqui atrás da árvore. E aí Deus fala assim, o que aconteceu, Adão? Você comeu do fruto que eu pedi para você não comer? Ele falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto, a culpa é dela. Aí Deus falou, Eva, o que você fez, menina? Não foi a serpente, a culpa é da serpente. E aí até hoje a gente joga a culpa dos outros, sempre. A gente nunca aceita os nossos erros. A gente sempre tem uma justificativa, um argumento para tentar justificar nossos erros. É do pecado, isso daí. Aí Deus, então, vai até Adão e Eva. Claro, há uma consequência para cada um, há uma consequência para a serpente, para o diabo, há uma consequência para Eva, há uma consequência para Adão. Só que Deus vai atrás de Adão e Eva, encontra os dois estavam envergonhados com a roupa de folhas de árvore, mas Deus então conversa com Adão e Eva se arrepende e pede para Deus uma segunda chance. E Deus então estaria lidando com esse caso para tentar recuperar, salvar e resgatar Adão e Eva. Só que enquanto Deus conversava com Adão e Eva, lá em um canto estava Satanás de olho, só de olho. Satanás só de olho. E o Satanás pensou assim, eu quero ver o que Deus vai fazer. E ele armou uma acusação. Para as duas possibilidades que havia. O inimigo pensou assim, se Deus perdoar Adão e Eva, eu vou acusar Deus. E se Deus matar Adão e Eva, vou acusar Deus da mesma maneira. Olha, irmãos, que armadilha. Atenção, internautas, que armadilha. O que o inimigo pensou? Falou assim, bom, se Deus perdoar Adão e Eva, eu vou dizer, o inimigo ia dizer assim, vai perdoar os dois, é? Não vai matar os dois não, né? Vai perdoar? Vai dar uma outra chance? Pois você não tem palavra. Você não é Deus coisa nenhuma. Você não disse certamente morrerás? E agora vai perdoá-los?
Mata que eu quero ver. Vai, mata os dois. Cumpra a sua palavra. Você não disse certamente morrerás? Então vai, mata os dois. Não vai matar não, né? Vai perdoar, né? Tá vendo? Tá vendo? Você não é Deus coisa nenhuma. Tá vendo como você não tem palavra? Então o inimigo arrumou essa acusação, se Deus perdoasse. Mas o inimigo pensou, e se Deus não matar os dois? Aí o inimigo acusaria Deus da seguinte maneira, que tipo de Deus é você? Onde já se viu matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Isso é injusto. Isso é uma pessoa muito cruel. Tá vendo? Eu não falei lá no céu que você era cruel, que você era assassino, que você era mau. Vai matar duas pessoas só porque comeram uma fruta. Então o inimigo preparou acusações dos dois lados. Se Deus perdoasse, ele acusava. Se Deus matasse, ele também acusava. Só que Deus fez uma coisa que Satanás não esperava. Sabe o que Deus fez? Deus revelou para Adão e Eva o plano da salvação. E foi aí que Deus disse a Adão e Eva, é o seguinte, eu amo vocês, eu perdoo vocês. Vocês serão perdoados. Só que uma coisa, a minha palavra que eu disse a vocês, certamente morrerás, vai ter que se cumprir. Só que eu perdoo vocês, porque eu amo vocês e quero que vocês sejam salvos. Então vai ser assim, ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. Ao invés de vocês morrerem, morrerei eu. Eu vou morrer no lugar de vocês. E Deus mata um cordeiro, pega a pele do cordeiro, faz roupas para Adão e Eva, e aquele cordeirinho morto foi o primeiro estudo bíblico que Deus deu. Foi o estudo bíblico sobre o plano da salvação. Quando você vai para Apocalipse, Apocalipse fala assim, o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Não fala assim? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque foi o cordeirinho que foi sacrificado lá, que simbolizava Jesus. Então Deus mata o cordeiro, faz a roupa, veste Adão e Eva, e ali estava a mensagem da graça, do perdão, do arrependimento, do resgate, da reconciliação. A mensagem da cruz estava ali. Então, a partir daquele dia, quando Deus revelou que morria no lugar do homem, Satanás já foi derrotado ali. O inimigo já foi derrotado ali. E a partir daquele dia, o primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro que nasceu, Adão e Eva achavam que era o Messias, que era o Salvador, que vinha morrer por eles. Mas não era. Nasceu o segundo, eles pensavam que era o segundo, também não era. E cada um que ia nascendo, eles achavam, esse deve ser o Salvador, deve ser o Salvador, deve ser o Messias e tal. E não era. E o tempo passou, os anos, as décadas, os séculos, os milênios. E depois de muitos e muitos anos, conforme diz Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo. Quando Jesus veio a esse mundo, já tinha passado muitos e muitos anos, desde que Adão e Eva tiveram essa experiência que eu acabei de narrar para vocês. Aí então, Jesus vem. Quando Jesus veio, ele veio como homem. Jesus é Deus, meus amigos. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Só que Jesus saiu do céu, deixou o céu e veio aqui. Foi Jesus quem escolheu Maria para ser a mãe dele aqui na terra. Mas Jesus é Deus, é eterno. Foi Jesus quem escolheu Maria. E através de Maria, pelo poder do Espírito Santo, Jesus veio a essa terra. Nasceu aqui como um bebê. E agora escuta, senhores. O que Jesus veio fazer aqui exatamente? O que Jesus veio fazer nesse planeta exatamente? Jesus veio a esse planeta para morrer na cruz. O objetivo de Jesus é a cruz. Ele veio com esse propósito. Algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas acham que ele veio para curar. Porque ele fez várias curas, ele fez ressurreições também, ele fez milagres extraordinários. Muitas pessoas acham que Jesus veio aqui para fazer isso. Não, ele não veio aqui para fazer isso. Jesus não veio para curar as pessoas. Ele não veio para tirar as dores das pessoas assim, por assim dizer, tirar a dor do corpo. Não. Jesus veio para morrer na cruz. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus estivesse aqui, se viesse aqui, para curar o ser humano fisicamente, para curar o ser humano das suas dores, seria maravilhoso, mas seria uma tragédia. Sabe por quê? Você imagina se Jesus curasse todos nós pecadores das nossas doenças, das nossas dores. Imagina ele fechasse os hospitais, as clínicas, fechasse os pronto-socorros, tá todo mundo curado, todo mundo está curado. Ele curaria todo mundo assim fisicamente. Sabe qual a tragédia seria? Nós seríamos pecadores saudáveis. Nós seríamos pecadores saudáveis. Nós íamos ter mais saúde para pecar mais. Sem ficar doente. Sem uma tragédia. Então o que Jesus fez? Jesus queria resolver o problema na sua essência. Jesus não queria só curar a dor. Ele queria curar a dor, mas a essência que produz a dor. E o que produz a dor? O pecado. O que produz a depressão? O pecado. O que produz o câncer? O pecado. O que produz a paralisia? O pecado. O que produz a cegueira? O pecado. O que produz a lepra? O pecado. Não adianta curar a lepra, tem que acabar com o pecado. Amém, irmãos? Então Jesus, para acabar com o pecado, ele tinha que ir até a cruz. O propósito dele era a cruz. Porque na cruz ele resolveu os dois problemas. Ele acabaria com o pecado e acabaria com a dor e o sofrimento do ser humano para sempre. Então Jesus não veio para fazer as curas físicas. Tanto é que você pode perceber, Jesus curou um paralítico, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um cego aqui, um cego ali, um cego acolá, mas não curou todos os cegos. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia, foi? Mas não curou todas as mulheres que têm hemorragia. Ele curou uma que tinha problemas de possessão, mas não curou todos. Ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, um aqui, um ali, mas não ressuscitou todo mundo. Então perceba que ele curou alguns, mas não curou todos. Por quê? Porque o seu foco não era esse. O seu foco era resolver o problema na sua essência. Jesus é incrível, maravilhoso. Ele falou assim, eu vou acabar com o problema na sua essência. Amém, irmãos? E por isso que o objetivo dele era a cruz. Agora escuta, ele nasceu aqui. Quando ele nasceu aqui, ele era uma criança ainda. E o inimigo usou Herodes para matar as crianças de 2 anos para baixo. Qual era a intenção de Satanás? Matar Jesus. A intenção de Satanás era matar Jesus. Mas o que Deus fez? Protegeu Jesus e Jesus não foi morto. O inimigo perdeu mais uma. Aí Jesus cresceu, chegou à fase adulta e foi ao Rio Jordão para ser batizado. Por que Jesus foi ao Jordão para ser batizado? Se Jesus nunca pecou, se Jesus não tinha nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma transgressão, nada. Por que ele foi ao Rio Jordão para se batizar? Por 2 motivos. Motivo número 1, ele se batizou para nos dar um exemplo. Motivo número 2, ele se batizou para dar início ao ministério dele. O batismo de Jesus foi para nos dar um exemplo e para dar início ao seu ministério. Nos dias de hoje, nós somos pecadores. Mas quando uma pessoa se batiza, como foi ontem, nós pecadores somos batizados para o perdão dos nossos pecados. Mas não é só isso. É para começar um ministério. Todo servo de Deus nasce no reino de Deus como missionário. E eu tenho uma frase que eu uso nos treinamentos que eu dou por aí, nas aulas que eu dou por aí. A frase é a seguinte, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Ou seja, nós temos que partilhar nossa fé com os outros. E o batismo, ele mostra o início de um ministério para todo aquele que se batiza. Jesus foi batizado. Atenção, saiu o batismo, foi pro deserto. Lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Para quê? Para começar o ministério. Jesus começou o ministério com batismo e com jejum e oração.
Ele se preparou para começar o ministério. No final do jejum, no final dos 40 dias, no final desse período lá no deserto, quem apareceu para ele? O Satanás. E lá o Satanás mandou um demônio qualquer, foi o chefe. O chefão foi lá. Aí chegou lá, disfarçado de um anjo de luz, mas não era anjo das trevas, chegou lá e tentou Jesus. Agora vem cá, senhores, se você está aqui na minha cadeirinha, vamos prosear. Vou botar até a almofada para ficar mais alto um pouquinho. O pessoal de trás de ver. Vamos conversar, minha gente. Olhem para mim, internautas, olhem para mim. Por que aqui agora, no deserto, Jesus batizado, 40 dias de jejum, 40 dias de oração, aí vem o Satanás e vem de mansinho, e diz assim, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Não foi? Aí Jesus falou assim, está escrito, nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aí o Satanás vem na segunda tentação e fala assim, se você é filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito na sua Bíblia que Deus vai mandar os anjos, eles vão te segurar nas mãos e você não vai tropeçar na pedra. Vai, pula, quero ver, se joga. E Jesus disse assim, mas também está escrito, não tentar o Senhor Deus. E na terceira tentação, o diabo propõe um pacto. A terceira tentação foi um pacto, o diabo fez um pacto com Jesus. Amarrado. Que isso, rapaz? O inimigo chegou assim, ô Jesus, você não veio salvar a humanidade? Sim. Sabe que vai sofrer, né? Então vamos para o sofrimento. Vamos fazer um plano 2. Ajoelha-me agora, eu te dou os reinos do mundo, e agora eles resolveu o problema. Vamos fazer um pacto com Deus, Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Aí vem cá, atenção, vem cá. O diabo não queria que Jesus fosse lá? Quando era uma criança, ele não queria matar Jesus. E por que agora ele não foi lá com uma granada, não foi lá com uma arma, não foi lá com uma espada, não levou uma bomba? Chegou com uma tentação bastante suave, não uma tentação, mas a maneira da abordagem. Você percebe que ele não foi lá para matar Jesus. Ele foi lá para tentar Jesus. O que isso significa? Significa que há um momento na vida que o diabo quer que você morra. Mas há um momento na vida que ele não quer que você morra. Ele quer que você peque. Entendeu não? Internautas, fiquem ligados. Quer ver? Se o diabo pudesse matar um ser humano, se ele pudesse matar um ser humano, quem vocês acham que ele mataria? Uma pessoa que está no mundo lá fora ou uma pessoa que quer servir a Deus? Veja, essa é uma pergunta importante. Vamos analisar. Se o diabo matar uma pessoa que está na igreja, firme na fé, o que o diabo ganha com isso? Nada, porque a pessoa não é salva. Na lei de morrer salva, o testemunho do servo de Deus ou da serva de Deus que morreu firme na fé ainda pode salvar outras pessoas. Amém? Agora, se o inimigo matar alguém que está fora, a pessoa vai como? Perdida. Aí ele ganha alguma coisa. Então, se o diabo pudesse matar a pessoa, sabe o que ele mataria? Quem está perdido, para morrer perdido. E quem está firme na fé, ele faz o quê? Quem está firme na fé, ele faz o que fez com Jesus no deserto. O que ele fez? Tentou. Então, quem está firme na fé, o inimigo vai primeiro tentar. Entendeu? E sabe como ele começa a tentação? Quem está firme na fé? É assim, ó. Faz você parar de ler a Bíblia. Aí você não lê mais a Bíblia. Está na igreja, não lê a Bíblia. Depois faz você parar de orar. Tá, né? Já tá ali. Aí, não lê a Bíblia, não ora. Daqui a pouco você vem à igreja só uma vez por semana. Daqui a pouco já não vem mais. Estou cansado. Esses cultos são todos iguais. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Sabe como é? O problema não está em quem vai pregar, quem vai cantar. O problema está na pessoa. E a pessoa vai se distanciando, entende? Então, aí depois que a pessoa se afasta, vai se afastando de Deus, aí chega um ponto que a pessoa entra em apostasia. Aí o inimigo diz assim, agora pode morrer. Aí vem uns desejos doidos de querer se matar, vem uns desejos doidos de querer fazer um monte de coisa. Aí a pessoa morre perdida. Então veja que com Jesus, o inimigo tentou fazer exatamente isso. Quando Jesus era uma criança, ele queria matar Jesus. Não conseguiu porque Deus protegeu. Quando Jesus se batiza, faz jejum, se consagra e vai para o deserto, aí ele vem com tentação. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes de eu ir para a parte final. Vamos falar da primeira tentação só, para não falar das três, porque o meu foco não é a tentação aqui, é sobre o plano da salvação. Mas vem cá, quando o inimigo diz assim para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, isso é tentação? Pensa comigo. Se o inimigo aparecer para você e falar assim, se você é cristão, transforma as pedras em pães. Para mim isso não é tentação. Tentação para mim é uma coisa, para você é outra, certo? Ok, por que para Jesus isso foi uma tentação? Transformar as pedras em pães, e a segunda e a terceira também, por que isso era tentação? Sabe por quê? Porque Jesus tinha poder para fazer aquilo. Só que ele não poderia usar o poder dele em benefício próprio. Se ele usasse o poder dele, o poder divino, em benefício próprio, ele estaria quebrando um princípio. E aí todo mundo ia dizer assim, ele foi fiel porque ele é Deus. E como Deus, ele fez o milagre, transformou as pedras em pães, resolveu o problema. Mas ele é Deus, eu não, eu sou um ser humano. Então Jesus venceu o inimigo não como Deus. Ele venceu o inimigo como homem. Por isso que Jesus orava, jejuava, se batizou, ele fez exatamente o que eu e você façamos. E é assim que ele venceu, e é assim que nós vamos vencer também. Entendeu? Por que era uma tentação? Porque ele podia fazer um milagre, ele tinha poder para isso, mas não poderia usar o poder divino dele para benefício próprio. Isso se configura uma tremenda de uma tentação. E Jesus venceu. Diga amém. E aí passou ali e venceu. Maravilha. Aí depois desse episódio, todo lugar que Jesus ia, o inimigo estava por ali tentando de alguma maneira, usando os fariseus, usando os saduceus, usando líderes religiosos, usando pessoas do dia a dia lá fora. Várias pessoas chegavam perto de Jesus, faziam perguntas capciosas, colocavam Jesus numa situação para ver se ele caía em alguma contradição. O tempo todo era assim. Até que um dia, Jesus reuniu os discípulos. E Jesus disse assim, amigos, eu vou para Jerusalém, serei preso, serei julgado e condenado. Vão me matar. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava contando para eles. Quando Jesus estava contando para os discípulos, Pedro, de novo, levantou a mão. Quem veio a semana aqui lembrou do que eu estou falando. Aí Pedro levanta a mão e diz assim, Jesus, se você sabe que vai para Jerusalém, que vai ser preso e vai ser morto, é muito simples. Não vá para Jerusalém. Fica aqui. Jesus olha para Pedro e fala o que mesmo? Arreda-te daqui, Satanás. Quem é que não queria que Jesus morresse mais? Era Satanás. Por que Satanás não queria que Jesus morresse? Queria que ele pecasse. Porque se ele pecasse, Jesus estaria perdido
e nós estaríamos perdidos. E o inimigo estaria vitorioso. Então Jesus não pecou, não pecou, não pecou. O inimigo diz, esse homem não peca. Já tentou de todas as maneiras, não peca. Então vou tentar impedi-lo de ir até a morte. E usou Pedro, para Jesus não morrer na cruz. E Jesus percebeu que aquela fala de Pedro era uma intenção maligna. E Jesus diz, sai daqui, Satanás. Repreendeu e continuou sua caminhada. Foi chegando perto do momento da cruz. Então Jesus foi até o Getsêmani. O Getsêmani, senhores, é um jardim. Eu estive no Getsêmani. É um jardim. Hoje ele é pequeno, não é tão grande quanto antes, porque com o tempo tiveram que diminuir e cercar, porque os turistas vão lá, pega pedra, quer pegar galho de árvore, quer levar tudo para casa. Então eles tiveram que proteger ali. Sabe como é o turista, né? Quer trazer água benta, pedra santa, caroço de terra santo e aquele negócio todo. Então está protegido o Getsêmani. Aí eu fui lá, gravei vídeos lá dentro. O Getsêmani é um lugar impressionante. Você entra, tem uma atmosfera diferente. Vou usar um termo que se usa no dia a dia, entre aspas, tem uma energia diferente, entre aspas. Essa palavra energia é meio complexa, meio complicadinha. Mas você sente um clima diferente ali dentro. Você percebe que tem alguma coisa diferente ali dentro, sabe? Aí eu estava lá no Getsêmani. Jesus foi ao Getsêmani. Quando Jesus chegou ao Getsêmani, levou os discípulos e falou para eles, vamos orar, está chegando minha hora. Colocou os discípulos para orar aqui, ele se afastou um pouquinho e foi orar ali. E naquele dia, aconteceram coisas incríveis, incríveis. Jesus se afastou para orar. E quando Jesus estava orando sozinho, ele estava em angústia de alma. E Jesus tinha medo, sabia? Como homem, estou falando, como homem. Tinha medo, teve angústia. Se sentiu peso. E Jesus foi orar por isso. E lá no Getsêmani, ele estava clamando ao Pai. Você imagina, naquele Getsêmani, Jesus levava sobre si o peso dos pecados da humanidade. Estava tudo sobre ele. Ele sabia da responsabilidade. E ele veio para morrer na cruz. Então Jesus tinha que orar. E por isso estava ali, para buscar de Deus a força. Porque dali ele sairia preso e iria para o Calvário. Então Jesus no Getsêmani, quando ele estava em profunda oração, ele fez a seguinte oração: Pai, Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Presta atenção nisso. Jesus orou essa oração. É uma frase curta, mas ele orou assim. Só que a oração dele foi de joelhos. Ele se curvou. Se inclinou. E orou. A oração dele foi: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus disse essa primeira parte da oração, o inimigo disse: opa, ele vai desistir. Ele vai desistir. Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que significa isso? Deus, se tiver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. O inimigo pensou assim: ele vai desistir. Desista, Jesus, desista. Eu imagino o inimigo e 1/3 dos anjos caídos, todos numa só voz, num coro, dizendo: desista. E Jesus ajoelhado, sangrando,
saía sangue pelos poros. Ele clamava em agonia de alma, ele suplicava e dizia: meu Deus, se tiver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Não foi só o inimigo e os anjos maus que ficaram de olho nessa cena. O céu parou. O céu parou. O universo parou. Naquele dia, o universo inteiro estava olhando para o Getsemane. Os mundos não caídos olhavam para o Getsemane. Todos os anjos, todos os seres, todos olhavam para o Getsemane. Jesus ajoelhado, em agonia, em angústia, sangrando, clamando e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Até essa primeira parte, o inimigo pensou assim: temos uma chance, ele vai desistir. Mas a oração de Jesus não parou aí. Jesus continuou a oração e disse: porém, não se faça a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Quando ele diz: seja feita a tua vontade, Satanás foi derrotado de novo. O céu respirou, os anjos cantaram, e Deus disse: filho, você tem que ir até a cruz, porque não há outra maneira de salvar a humanidade sem que você morra. E Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus levanta e vai até os seus discípulos. Quando chega lá, eles estavam dormindo. Jesus os desperta. E quando Jesus os desperta, Judas vem e lhe dá um beijo. O beijo é uma coisa muito íntima. E naquele tempo, esse beijo na face chamava-se ósculo santo. Judas beijou Jesus. Foi o beijo da traição. Porque era um sinal. Aquele a quem eu beijar é o Messias. Pode prendê-lo. E quando Judas beijou Jesus, os soldados prenderam Jesus e o pegaram com violência. E estavam levando Jesus com violência. Pedro ficou indignado, pegou a espada e cortou a orelha de Malco, de um dos soldados. Jesus falou: Pedro, para. Se eu quisesse me livrar dessas pessoas, eu pediria a meu pai e ele mandaria uma multidão de anjos. Pedro, você não entendeu o que está acontecendo. Jesus se curva, pega a orelha do camarada, põe no lugar e faz um milagre instantâneo e cura o homem que veio prendê-lo. E se deixa levar. Levaram Jesus. Ele foi levado de noite. Foi julgado durante a madrugada. Foi condenado durante a madrugada. Mandaram Jesus para um líder aqui, depois para outro líder lá, depois para outro líder aqui. Finalmente chegou a Pilatos. Pilatos disse: olha, eu não vejo nada de errado com esse homem. Mas a multidão queria que Jesus fosse crucificado. Então Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos. Façam o que vocês quiserem. E naquele dia decidiram soltar Barrabás, um
bandido que seria morto naquele fim de semana, decidiram libertar Barrabás, que era o chefe da quadrilha. Libertaram Barrabás e colocaram Jesus para morrer no lugar dele. Havia uma multidão enfurecida, uma multidão endemoniada, que dizia: solte Barrabás e crucifica Jesus. E então veio alguém, um soldado, e arrancou a roupa de Jesus. Tirou a roupa de Jesus. Jesus ficou totalmente nu, como Adão e como Eva. Colocaram um pano assim no seu ventre. Veio outro soldado com um chicote e na ponta um osso em forma de um anzol. E o soldado bateu nas costas de Cristo. Aquele osso pontiagudo entrou nas costas de Cristo. E o soldado puxou sem dó, rasgando as costas de Cristo. Fez isso algumas vezes. Quanta dor, né? Depois veio outro camarada e falou assim: você não é o rei dos judeus? Se você é rei, tem que ter uma coroa. E pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Espinhos grossos. E aqueles espinhos entraram na cabeça de Cristo, furando sua cabeça. Então Jesus estava sangrando pelos poros, estava sangrando as costas, e agora sangrava a cabeça. Ele estava cansado, com frio, com fome e com sede. Aí veio um outro soldado, colocou uma venda nos olhos dele, um pano, bateu nele e disse: se você é profeta, adivinha quem te bateu? E cuspiu nele. Sabe, senhores, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo era mais ou menos assim. O inimigo tentou impedir que Jesus morresse na cruz. Primeiro tentou levar Jesus ao pecado, várias vezes. Jesus não pecou. Ele então tentou impedir que Jesus fosse até a cruz, não conseguiu. Ele falou assim: esse homem não peca, esse homem não falha, esse homem não perde o equilíbrio, esse homem não perde a linha, ele não desiste da cruz, ele vai morrer na cruz, ele vai me derrotar, ele vai salvar a humanidade toda. Então Jesus, já que você não peca, já que você não desiste, já que você continua firme para morrer na cruz, já que você quer salvar a humanidade e você quer morrer, ok, então eu vou fazer da sua morte a pior morte. Você vai ser torturado até o fim. E por isso Cristo foi tão torturado, tão torturado. Essa tortura que ele sofreu era uma tentativa do inimigo em dizer assim: desiste, Jesus, desiste, desiste, não vai desistir não? Mais uma tortura, não vai desistir não? Mais uma tortura. Veio alguém, colocou a cruz de Barrabás nas costas dele, a coroa de espinhos na cabeça, as costas sangrando, os poros sangrando. Jesus estava já fraco, veio uma cruz pesada, porque a cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Barrabás tinha outra altura, outro peso, outro corpo, e a cruz de outro, a cruz de um homem, foi colocada sobre ele. E Jesus então já estava sofrendo terrivelmente, e agora com a cruz nas costas, começa a caminhar pela via dolorosa. Como a Rose cantou, a via dolorosa é uma via enorme. Tem uma parte da via dolorosa que tem escadas. Você sobe, depois você desce, depois faz curvas para cá, curva para lá. É uma via grande. Jesus começou a andar com aquela cruz nas costas ali. E o inimigo falando o tempo todo: desiste, Jesus.
Desiste, Jesus, desiste. Queria que ele desistisse na pressão, na violência, na agressão. E Jesus firme, firme, firme. E por que Jesus não desistiu? Ele não desistiu por sua causa. O que fez Jesus não desistir foi o amor que ele tem por você. Porque se ele quisesse, ele poderia. Se ele quisesse, poderia voltar para o céu e falar: Deus, não dá, não quero. E ele poderia voltar e estava tudo certo. Mas ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Dá para entender isso? Atenção, mulheres, atenção, homens, atenção, jovens, atenção, internautas. Cristo não desistiu de você. A pressão foi grande e ele não desistia, não desistia, não desistia, não desistia. E foi levando a cruz pela via dolorosa. Chegou o momento em que o inimigo resolveu apelar ainda mais. E diz assim: você vai morrer na cruz por esse povo de Porto Seguro? Por esse povo da Bahia? Esse povo não vai te aceitar. Essas pessoas não vão te aceitar. Não adianta morrer por elas, não. Elas não vão aceitar. Entendeu? Jesus desiste. Eles querem fumar, querem beber, querem adulterar, querem viver uma vida secular, pecaminosa. Eles não vão te aceitar, não vão querer batizar. Ninguém vai querer batizar não, Jesus. Vai morrer por gente que não está nem aí para você. Desista, Jesus. Desista, Jesus. Jesus sabia que pessoas não irão aceitá-lo, claro. Mas ele também sabia que outras iriam aceitá-lo. O inimigo jogou sujo e disse: Jesus, não adianta morrer por essa gente. Essa gente nem vai ter tempo para você. Não adianta não. Pois essa noite, eu quero saber aqui nesse auditório, quero saber de você, meu irmão, de você, minha irmã, de você, internauta. Você vai dizer hoje se Jesus estava com a razão ou Satanás estava com a razão. Eu vou fazer um apelo e vou perguntar quem aceita. E se você aceitar, Jesus estava certo. Mas se você rejeitar, Satanás estava certo. Satanás disse: não adianta, não vão te aceitar. Não vão se entregar. Não vão se batizar. Não vão abandonar os vícios. Não adianta, Jesus. Jesus disse: não, eu os amo e eu vou morrer por eles. Eu quero salvar todos eles. E você já percebeu como é difícil tomar uma decisão? Já percebeu como é difícil algumas pessoas tomarem decisões? Nós somos especialistas em arrumar desculpas. Mas sabe quem está por trás? O inimigo. O inimigo está por trás. Para dizer assim: Jesus não desistiu de você. Mas você não precisa ser tão certinho assim na vida religiosa. Jesus amou você de tal maneira que foi até o Calvário. Ele caiu, levantou, caiu outra vez, levantou outra vez. Aí veio um homem e o ajudou a levar a cruz. Chegou lá em cima do Calvário. Deitaram a cruz no chão. E deitaram Jesus em cima da cruz. Pregaram Jesus no chão. Depois levantaram a cruz com Jesus pregado. E fincaram a cruz no buraco. Dando aquele movimento, rasgando as mãos e os pés de Cristo.
Quanta dor. Quanta dor. E por que tudo isso? Para salvar você. Para salvar cada um de nós. A cruz estava colocada. Jesus pendurado entre o céu e a terra. Lá no alto da montanha. De um lado, havia um ladrão. Do outro lado, outro ladrão. Jesus na cruz do meio. Os dois ladrões ouviram as últimas palavras de Jesus. Um se arrependeu e aceitou Jesus. O outro morreu blasfemando. Agora, o Criador dos céus e da terra estava pregado numa cruz, exposto ao ridículo. Veio um vento da montanha. O sol escureceu. O sol não queria ver essa cena. A lua apareceu vermelha como sangue. Os animais dispararam do campo. Os pássaros se recolheram. As nuvens se escureceram. A terra tremeu. E algumas sepulturas se abriram. E algumas pessoas foram ressuscitadas quando Cristo morreu. Então Jesus disse: está consumado. Significa está pago. Está resolvido. Cumpriu a promessa feita lá no Éden. Eu perdoo vocês, mas eu morrerei no lugar de vocês. Está consumado. Depois disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Quando Cristo morreu, o inimigo estava completamente derrotado. E nós estávamos completamente salvos. Mas o inimigo não se dá por vencido. E ele pensou assim: ele morreu. Mas ele não vai ressuscitar. Não vai. Sepultaram Jesus. E sabe o que fizeram? A sepultura era na rocha. Colocaram uma baita de uma pedra na porta da rocha, na porta da sepultura. Na pedra tinha o selo romano. E do lado de fora colocaram soldados fortemente armados. Era uma estrutura de guerra. E disseram: daqui ele não sai. Ninguém vai roubar o corpo dele. E também ele não ressuscita. Daqui não sai. E Jesus estava sepultado lá. Quanta ignorância, né? Ao terceiro dia, Deus do céu brada e diz: Jesus, levanta-te. E Jesus se levanta da sepultura, ressuscita, vencendo e para vencer. E quando Cristo ressuscita, aquela pedra enorme é arremessada longe, os soldados desmaiam, Satanás foi derrotado e você e eu estamos salvos, porque Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Diga amém. Jesus está vivo. Jesus não está morto.
Jesus ressuscitou e Jesus está hoje intercedendo por nós. Eu fui a Israel e um dos lugares mais impressionantes, o mais impressionante lugar que eu fui foi a sepultura de Cristo. Todas as vezes que você for à sepultura de Cristo, vai ter uma fila. Todos os dias do ano, uma fila. Eu peguei a fila. Tô indo na fila. Quando foi chegando a minha vez, o coração começou a bater mais forte. Aí foi chegando a minha vez. Chegando a minha vez. Chegou a minha vez. Em cima da porta. Tem uma porta. Em cima. Sabe o que está escrito lá? Ele não está aqui. Ressuscitou. Eita, Deus maravilhoso. Quando eu li esse negócio, eu já comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu sabia que ele não estava lá, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você ir lá. Aí eu entrei na sepultura. Eu entrei assim, e eu sou testemunha de que ele não está lá. A sepultura está vazia. Aí, chorando como uma criança, eu sentei no chão da sepultura. Depois me ajoelhei e falei para Deus, pastor: Senhor, aconteça o que acontecer, eu quero pregar o evangelho até morrer. Fiz um pacto com Deus. Aí fiquei olhando assim, né? Falei, Jesus não está aqui, né? Eu viajei do Brasil até aqui e ele não está aqui. Aí eu pensei, e onde será que ele está? Aí depois, meditando, eu descobri que a pergunta não é onde ele está. A pergunta é onde ele não está. Jesus está em Porto Seguro. Jesus está na Bahia. Jesus está em todas as cidades, estados e países do mundo. Jesus está aqui no meio de nós. Sabia que ele está aqui? Ele está aqui. Jesus não desistiu de nós. Isso me impressiona demais. Ele não desistiu de mim. Às vezes a pessoa desiste dela mesma, né? Não é? A pessoa fala assim, ó, eu desisto. Não é assim? Eu desisto. Mas Jesus não desistiu de você. E quer que eu te diga uma coisa? Atenção, internautas. Por que nós desistimos dele? Por que a gente desiste dele? Não desista dele. Não abandone a igreja. Não abandone a fé. Não abandone a Bíblia. Não abandone a oração. Não abandone. Está difícil, mas não desista. Está doendo, mas não desista. Está sangrando, mas não desista. Ninguém te entende, mas não desista. Estão cuspindo em você, não desista. Estão agredindo você, não desista. Foram desrespeitosos com você, não desista. Você foi mal recebido, não desista. Foi mal compreendido, não desista. É vítima de racismo, não desista. É vítima de outra coisa, não desista. Se Jesus fosse desistir, nós estaríamos perdidos. Não desista de Jesus. Se alguém aqui já foi membro da igreja e se afastou, desistiu um tempo, hoje é momento de voltar. Hoje é dia de voltar. E você que é membro da igreja, hoje é dia de renovar a sua fé, renovar o seu pacto. E você que está vindo agora,
Hoje é dia de tomar uma decisão. Hoje é dia de dizer assim, olha aqui, ó, eu vou provar que Jesus estava certo, que valeu a pena ele morrer por mim. Eu vou me entregar a ele e ninguém vai me impedir, ninguém vai segurar, nem o inimigo vai segurar, porque hoje eu vou me entregar a Jesus. O inimigo não tem poder para segurar uma pessoa que diz assim, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Quem aceita Jesus é mais que vencedor. O inimigo não tem poder para impedir uma pessoa de aceitar Jesus. E se o inimigo estiver por aí perturbando, está expulso em nome de Jesus. Quantos de nós quer declarar que aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem mais? Quem mais? Levante a mão, levante a mão. Levante as duas mãos, as duas mãos. Agora é a hora da foto. Essa é a foto. Essa é a foto. Essa é a foto. Cadê o pessoal? Está todo mundo emocionado que está esquecendo até da foto. Levanta as duas mãos, os dois braços. Levanta os dois braços e repita comigo em voz bem alta, dizendo: eu, está fraco, eu, nessa noite, declaro, em nome de Jesus, que eu aceito a Cristo, o seu sacrifício, como meu Salvador. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quero te ver lá no céu. Abraça, cumprimenta, pega na mão, quero te ver lá no céu. Diz isso para quem está do seu lado: quero te ver lá no céu, quero te ver lá no céu. Isso. Abraça, cumprimenta, diga: quero te ver lá no céu. Você internauta, diga isso: quero te ver lá no céu, em nome de Jesus. Quero ver vocês lá no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero te ver lá no céu. E agora, para encerrar, quem aqui aceita se entregar a Jesus e passar pelas águas batismais? Levanta a mão. Levanta a mão. Fica em pé. Fica em pé. Você que diz assim: eu quero me batizar. Fica em pé. Levante-se. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se. Fica em pé, fica em pé. Não senta não. Fica em pé. Amém. Glória a Deus. Quem mais diz assim: não, depois de hoje eu me entrego. Eu me entrego, eu quero me batizar. Ou será que Satanás está com a razão? Tá? Tá com a razão o inimigo? Então levanta, rapaz. Levanta, irmã. E declara publicamente. Ah, mas eu tenho uma pergunta. Depois me faça a pergunta. Mas levanta em nome de Jesus. Você que diz assim: eu quero me entregar através do batismo. Não se preocupe com data. Não se preocupe com nada. Apenas decida. Apenas decida. Não arrume argumento. Não arrume isso. Aleluia, irmã. Aleluia. Amém. Amém. Não deixe passar aqui. Uau, amém. Vou te dar um abraço já. Amém. Quem mais? Levante em nome de Jesus. Não é possível que tenha alguém dando ouvido para o capeta. Foi o inimigo que disse: ó, não morre não, que não vão te aceitar, não vão te aceitar. Vão aceitar, sim, senhor. Cadê você lá atrás? Levanta, rapaz. Cadê você aqui, irmã? Fica em pé, irmã. Cadê você que tem que se rebatizar? Levante-se, você que tem que se rebatizar. Não tente você controlar as coisas. Não controle as coisas. Deixa Deus controlar. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer a obra. Apenas isso, nada mais. Os amigos dessas pessoas que se levantaram
Os amigos, levantem-se ao lado desses, os amigos deles, levantem-se perto deles. Você que conhece essas pessoas que estão em pé. Eu estou vendo, ele está sozinho lá atrás, não tem ninguém com ele. Levanta ao lado dele, não deixa ninguém sozinho. Levante-se ao lado dessas pessoas. E agora, você que está em pé, acompanhado da sua amiga, do seu amigo, do seu familiar, eu queria que você saísse daí e viesse aqui orar comigo. Venha aqui à frente orar comigo. Venha com seus amigos, não venha sozinha, nem sozinho. Venha com seus amigos aqui orar comigo. Venham aqui orar comigo. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Venha aqui pertinho, chega mais perto. Chega mais perto. Parabéns. Parabéns. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Deus abençoe. Pode vir aqui. Quero cumprimentar vocês. Uau, muito bem. Tá com ela? Fica com ela. Parabéns. Você ganhou um presente hoje no sorteio, né? Mas o presentaço foi agora. Amém? Vem cá me cumprimentar. Tudo bem. Muito obrigado por você aceitar Jesus, viu? Deus te abençoe. Ah, você está aqui. Meus parabéns. Venham aqui, se aproximem aqui. Um pouco mais, vocês estão muito longe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos. Podem chegar, sejam todos bem-vindos. Podem se aproximar, sejam bem-vindos. Eita, vaso de bênçãos. Amém. Deus abençoe vocês dois. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Parabéns lá atrás. Está vindo mais gente. Vem em nome de Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Você que quer dizer assim, hoje eu declaro que eu quero me batizar. Hoje eu declaro que Jesus fez por mim, o que Ele fez por mim, o que eu vou fazer não é nada. Não é nada, é ou não é? O que eu vou fazer não é nada. Porque Jesus quer fazer coisas maiores por nós. Amém. Rose, por favor. Pastor, tudo bem, pastor? Eu vou pedir, pastor, se o senhor puder vir aqui, ficar aqui com a gente. Outras pessoas vão anotar os nomes de vocês. Nome e telefone. E fiquem aqui. A Rose vai ficar preparada aqui para cantar. Mas eu não sei porque alguma coisa está me dizendo aqui que ainda falta gente decidir. Ou estou errado? Tem mais gente? Ó, eu não acredito que você vai embora sem tomar essa decisão. Eu não acredito. Se você entendeu a mensagem de hoje, levante-se e venha. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Venha com dúvida e depois tira a sua dúvida. Ah, eu tenho medo. Vem com medo e tudo. Ah, mas eu não estou preparado. Então é você que tem que vir. Mas o meu caso, rapaz, deixa Jesus fazer a obra. Dá para confiar nele? Dá para confiar nele? Se dá para confiar nele, então aceita o convite. É para batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Se Jesus, que era perfeito, se batizou, imagina eu e você. Estou esperando mais pessoas tomarem decisões. Parabéns. Parabéns. Uma vez eu fiz um apelo como esse nos Estados Unidos, em South Lancaster. Sabe que hora eu terminei? 1h30 da manhã. E só um homem não aceitou. Um homem não aceitou. Todo mundo aceitou, menos um. Só que eu não sabia, porque eu não conhecia ele. Mas eu disse assim, se tiver alguém aqui que não aceita, que não vem aqui, no apelo de hoje, você não vai dormir essa noite.
Isso aqui vai ficar na tua cabeça a noite inteira. Glória a Deus, irmã. Aí, terminamos a reunião 1h30 da manhã. Eu estava hospedado numa casa tipo Airbnb. E aí, fui dormir, era umas 2 e pouco, 2h30 da manhã. Quando foi 5 da manhã, alguém batendo a porta. Eu estava dormindo tão profundo que eu não ouvi. E a pessoa bateu. Quando deu 5h30, eu acordei. Fui lá fora, era um senhor chamado Moisés. Ele estava aos prantos. Eu disse: o que foi, amigo? Eu não sabia o nome dele. Ele falou assim: eu sou aquela pessoa que você falou que não ia dormir essa noite. Eu não dormi essa noite. E eu vim aqui para te dizer que eu aceito. Aí ele trouxe para mim uma maleta. Sabe aquelas maletas que a gente fala 007? Aquelas maletas, tem um código, tudo. Ele tinha uma maleta usada dele. Ele me trouxe. Falou assim: isso aqui é para você guardar como um símbolo da minha decisão. Eu tenho essa maleta até hoje. E há 2 semanas atrás eu estava em Boston de novo. Aí eu vim dos Estados Unidos para cá. Aí estou lá pregando em Boston. E no último dia veio um senhor falar comigo, usando uma bengalazinha. Ele olhou assim para mim e falou assim: você não vai lembrar, né? Eu falei: não vou lembrar. Eu sou o homem que não aceitou seu apelo e que não conseguiu dormir de noite. Eu sou o homem da maleta. Falei: ô Moisés. Aí lembrei dele. Aí dei um abraço no Moisés. Está firme na fé até hoje. Essa semana não é uma semana qualquer. Acho que vocês já perceberam, né? Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um espetáculo. Isso aqui não é um cinema. Isso é uma igreja. Eu não vim dos Estados Unidos para cá porque não tinha o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Essa semana eu nem fui passear porque o foco está aqui, nas visitas durante o dia e na pregação à noite. Não se atreva a sair daqui sem se entregar. Não se atreva a ir embora daqui sem se entregar. Se você está sendo chamado, se você está sentindo o toque do Espírito Santo, está endurecendo o coração, pelo amor de Deus, não faça isso. Não se atreva a sair por ali sem se entregar. E você, internauta, a mesma coisa. Não se atreva a desligar esse celular, esse computador, sem se entregar. Deus está chamando você. E isso é muito sério. É um chamado para se converter mesmo. Para passar pelas águas mesmo. Você não está preparado? Ninguém está preparado. Ontem eu disse que o batismo não é a formatura, é a matrícula. O batismo não é o fim, é o começo. Jesus está chamando você. Tem mais alguém aqui que está entendendo o chamado de Jesus? Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Isso é muito bonito que você fez.
Eu sei que para algumas pessoas é difícil fazer isso. Eu entendo. Alguns são mais tímidos. Eu entendo tudo isso. Mas eu preciso insistir com você. Porque se eu não insistir, o inimigo vai insistir. E o inimigo vai ficar zombando de Jesus. Vai dizer assim, tá vendo aí, Jesus? Você foi morrer por esse povo aí. Tá aí, ó. Tá vendo aí? Então eu preciso insistir um pouco mais. Para quebrar essa barreira. Para quebrar essa algema. Para quebrar esse cadeado. Para romper essa parede. Entendeu? Você pode até não aceitar, mas nunca vai poder dizer que não teve chance. Nunca vai poder dizer que não teve oportunidades. E se você não for para o céu, não vai dizer que não teve chance. Tá ok? É isso. Mas, e se as coisas não derem certo para mim? E se Deus não me curar? Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Alguns falam assim, ok, eu me entrego e me batizo. E se a minha vida não mudar? E se o mar não abrir? O que a gente faz? Você explica pra gente como é que é esse negócio? Chega mais perto. Explica pra gente, Rose, como é que funciona esse negócio? Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Amém. Amém. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me
naufragar. Mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, Pode vir. mesmo que eu Pode morra morrer aqui, E aí? sei que amanhã Amanhã. vou acordar. Aleluia, Jesus. Amanhã vou acordar, porque Cristo é o meu Salvador. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Vamos orar agora. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por Jesus. Oh, Jesus. Que coisa, hein? O Senhor veio aqui, né? Morreu por nós. Sofreu tudo, mas não desistiu. E graças ao sacrifício que o Senhor fez, graças à sua crucifixão, é que nós estamos aqui hoje. Todo mundo que está aqui declarou que te aceita como Salvador e como Senhor. E essas pessoas que estão aqui na frente disseram sim ao batismo, sim ao novo nascimento. E assim como o Senhor não desistiu de nós, nós também, com a tua graça, com a tua bênção, não queremos desistir do Senhor. Se tiver alguém aqui que ainda está lutando, que ainda está numa batalha, que ainda não conseguiu se entregar, que a tua mão esteja sobre essa pessoa. Abençoa também os internautas. E, Senhor, leva-nos agora em paz para casa. E amanhã traga-nos de volta a este lugar. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Pastor, você tem o nome já de todos? Veja se está tudo certo. E se estiver tudo certo, já anotou o seu nome direitinho, o telefone, porque amanhã eu quero fazer contato com vocês, nem que seja por telefone. Tá bom? Então eu preciso que você deixe o nome e o telefone. O pastor vai recolher, vai entregar para mim, e amanhã eu quero falar com você, nem que seja por telefone. Está bem? Obrigado a todos. Vamos em paz, pastor. Amanhã... Gente, eu quero avisar vocês que amanhã será a nossa penúltima noite de programação. E no sábado, a programação será à noite. Então, o pastor Luiz Gonçalves, o nosso evangelista Luiz Gonçalves, vai estar, na realidade, se despedindo